O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Fala galera, eu sou o Marcelo Marques, diretor comercial e marketing da Security Segurança e Serviços, para apresentar a 4ª edição do Security Forum. Vamos falar aqui sobre SLA, esse tema super importante, e para isso trouxemos aqui mais do que feras, uns experts no assunto de mercado. Vou começar aqui a apresentação pelo meu lado direito. Meu nome é Fernando Ribeiro, sou gerente regional de segurança da DIR, defendo os interesses da DIR há 9 anos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Cíntia, eu sou diretora de operações da Security, eu estou há 3 anos e meio na Security e agradeço por poder participar do debate. Bom, queria agradecer o convite feito pela Security, Marcelo. Christian Cândido, gerente executivo de segurança, prevenção de perdas, facilities e mobilidade na Via. Estou lá há alguns dias, 23 anos, mas sou apaixonado pela segurança privada e tenho uma relação muito boa com a segurança pública e vim aqui para a gente trocar um pouquinho de figurinha, né? Meu xará aqui, Christian também. Pessoal, sou o Christian Visval, diretor da revista Segurança Eletrônica e fundador do CT Hub. E uma honra estar aqui de novo com vocês. Mais um bate-papo. Legal, pessoal. Esse assunto bem interessante. A gente tem visto uma competitividade muito grande na segurança privada, dos provedores, e existem empresas e empresas de segurança, né? Então o SLA ele é um ponto-chave aí, a gente entende que esse seja um ponto-chave para as empresas, né? E a gente se prepara também do lado de cá, justamente para atender essa expectativa, né? Preparar do ponto de vista de pessoas, processos, sistemas, né? Para poder atender os clientes, né? E aí a primeira questão é, quais são os indicadores que vocês consideram primordiais, né, fundamentais, para uma boa gestão do nível de serviço, né, que seja vigilância, tecnologia, facilities, né, na visão de vocês? Fiquem à vontade aí para começar aqui. Uma das coisas que eu acho até legal para o pessoal que está assistindo, que às vezes não conhece, né, tipo, o que é o SLA, né? Isso é uma das coisas legais, Marcelo, se puder passar para o pessoal. O SLA é o Service Level Agreement, né, o acordo de nível de serviço, né, ele é justamente, são os indicadores estabelecidos em conjunto, justamente para medir a qualidade do serviço que está sendo entregue, né, que foi proposto, contratado e que está sendo entregue. Muito bom. Isso, na DIR, nós entendemos que o SLA ele é fundamental para a garantia da entrega dos serviços, porque não basta você colocar o vigilante lá na ponta, fardado, ele se apresentar para o posto no horário correto, e aí, depois, o que vem além disso? Como que esse vigilante vai operar? E é aí que o SLA entra. Esses indicadores, eles vão garantir que a entrega do vigilante lá na ponta, onde ele está garantindo a segurança da operação inteira, seja entregue. Cíntia, na sua visão, como você, como uma gestora de operações que provê o serviço, como você vê essa questão da gestão, né, de indicadores e os SLAs que os clientes, né, muitas vezes exigem que sejam cumpridos, né? Sim. Óbvio. Como você vê esse cenário aí, como você se prepara o seu time para que
isso seja atendido. SLA é um tema que é fundamental para os dois lados, para o prestador e tomador, né? É o que garante a boa qualidade do serviço. E do lado da security, o que garante? A gente, primeira coisa, é estudar essa SLA, ou seja, o que foi acordado, né, ali entre o cliente e a security, né? E realmente fazer acompanhamento desses indicadores no dia a dia, né? Então, para mim, o que é importante numa SLA? Turnover, visita de supervisor, a gente garantir que os procedimentos que estão ali no cliente sejam executados, parte de vigilância, a gente ter a boa execução das rondas, seguir com os SLAs, facilities, acompanhar as atividades daquele profissional, acompanhar o cronograma de treinamento. Para mim, esses são os pontos fundamentais para que a gente tenha sucesso ali na execução do serviço. E, de novo, né, SLA a gente precisa andar com ela embaixo do braço. A gente sabe que cada cliente tem uma particularidade, então, dentro de casa, não só operações, mas todas as áreas que de uma maneira direta ou indireta, elas estão ali vinculadas a SLA, todas elas tenham conhecimento e executem realmente o que está ali de acordo entre ambas as partes. Marcelo, no varejo de eletro, o SLA ele é questão de sobrevivência, né? Além da satisfação do nosso cliente interno, a sensação da segurança, você ter a presença do vigilante, quando você não cumpre esse SLA, você pode ter um agravo numa situação, principalmente quando você tem situações críticas, como arrombamentos, como riscos de ataques iminentes. Então, lá na Via a gente tem um acompanhamento rigoroso do tempo de atendimento das centrais de comando, de todas as operações, o próprio atendimento da implantação de situações que são emergenciais. Você imagina, num varejo que você tem estoques milionários, quando há uma possibilidade de ataque iminente, se você perde tempo, né? Então, o tempo, o tempo de resposta, ele é fundamental para que aquela situação ela seja controlada ou que aquela situação de perda ela tenha uma redução e você evite que aquela perda ela se agrave. Então é fundamental que a empresa, tanto o tomador quanto o prestador de serviço, ele saiba muito bem quais são os seus riscos, quais são as capacidades de resposta dos seus prestadores, para que esse alinhamento, né, essa conversa, esse acordo, ele seja bem desenhado. E até uma dúvida, hoje, por exemplo, a Security ela atua em várias verticais de negócios diferentes, né? Então, desde, sabe, de condomínios, escolas, redes de varejo, empresas agrícolas. Hoje, como a Security faz para medir isso e entregar para o cliente, o SLA? Como eu disse no início, existem empresas e empresas, né? E uma das questões é como também os clientes selecionam as empresas para participar dos processos, né, internos. Então, a Security ela se prepara, né, com a experiência que tem em clientes corporativos, a experiência de entrega, e ela se preparou durante os últimos, posso falar muito mais fortemente, os últimos 5 anos, com relação a sistemas, né? Então a gente tem aqui o Omnichannel, então o colaborador e o cliente tem canais diferenciados dentro, né, do nosso site, por exemplo, entra isso, né, dentro do Omnichannel, vai para a central de relacionamento, e a partir dali também temos os SLAs internos das áreas para responderem aos colaboradores, aos clientes. Então a gente endereça tudo isso com SLA, os tickets abertos, né? Então a gente procurou equipar do ponto de vista de ferramentas, sistemas, processos, para que a entrega seja a melhor possível, seja dentro da expectativa do cliente. E aí cada cliente, cada segmento tem uma particularidade, como você falou, né? Condomínio tem uma certa particularidade muito forte na questão de controle de acesso, indústrias muito forte na questão de perímetro, né? A questão perimetral, e os processos internos. Tem no varejo, eu acredito que seja também muita questão de procedimentos, né? Então você pode estar acompanhando indicadores relativos a procedimentos, a sistemas, a pessoas, a processos, né? E aí cada segmento tem lá a sua particularidade. Na John Deere, o Fernando, a gente entende que você tem também várias unidades, características diferentes, tamanhos de sites diferentes, quantidade, riscos diferentes, quantidade de colaboradores. Qual que é a tua prioridade em preocupação
na questão do serviço de vigilância e como que você gerencia o SLA nesse quesito? Essa é uma excelente pergunta. Nós temos sites de vários tamanhos em localidades onde o maior risco seria o passarinho cagar na cabeça de alguém e sites onde o risco ele é realmente iminente. E a proteção perimetral é um dos pontos da nossa atenção. Quando a gente coloca o plano de vigilância para controlar toda a parte perimetral, um dos pontos que nós acompanhamos ali muito, muito próximo é com relação às rondas. O controle das rondas, como a ronda é feita, quanto tempo o vigilante leva para conduzir ali contorno perimetral, o que ele identifica, se ele identifica um veículo de risco, um suspeito, tudo isso precisa ser comunicado e precisa ser tratado. Então, a gente tem o risco sendo tratado ali na hora, naquele momento exato, e depois a gente vai colocar todos esses dados dentro de uma planilha para que a gente consiga trabalhar de forma muito mais efetiva e que a gente consiga entender se aquele ponto relacionado à security com relação à ronda perimetral está sendo realmente entregue, está sendo entregue com todos esses pontos que eu citei, da atenção do vigilante, o treinamento que ele recebeu para ele tomar uma ação necessária. O vigilante ele tem que estar capacitado para situações emergenciais. Não basta você colocar o vigilante lá na ponta fardado e fala assim para ele, dá uma volta aí e faz a ronda. Não é assim que funciona. Legal. Basicamente, nós estamos falando de 2 indicadores, um capacitação e um cumprimento de procedimentos. Isso mesmo. Maravilha. E no varejo, Christian? No varejo, eu considero assim que nós temos pelo menos 5 grandes pilares, né? Então a gente fala em tecnologia, então a gente procura agregar muita tecnologia para que ela complemente a atividade da vigilância, né? Então vídeos analíticos, um loitering, por exemplo, é um exemplo que ajuda muito no direcionamento da ação do vigilante. E na ronda, a identificação da viatura, a própria telemetria, quem está mais próximo ali para uma ação rápida, né? Então, tecnologia, processos, treinamento, tem que ter isso bem estabelecido. Uma central de comando que consiga ter uma visão completa, e um bom diagnóstico de como deve ser o direcionamento. Esse pessoal tem que ser treinado, tem que ter protocolo, tem que ter tempo. Então hoje eu tenho um tempo médio de 6 segundos para a resposta de um botão de pânico. Então o tempo no varejo ele é fundamental para o sucesso. A vigilância, ele é um braço, é um dos pilares que a gente considera como fundamentais. E também muito importante, relacionamento, relação institucional, força de segurança pública. A gente tem que ter uma atuação muito próxima e, na verdade, nós complementamos a atividade da segurança pública. Então, esses 5 pilares, eles contribuem muito para que o trabalho realmente de a prestação de serviços de vigilância e proteção de patrimônio sejam bem elaborados, bem executados. O segredo de tudo não é o acompanhamento, mas antes a gente tem um passo, né? Que é treinamento, capacitar todo mundo ter conhecimento dos processos e procedimentos do cliente e a gente, como fornecedor de serviço, realmente acompanhar isso. Hoje a gente tem tecnologia, né? Que a gente consegue acompanhar para que realmente que o cliente não seja pego de surpresa e a gente também possa traçar ações ali dentro do que aconteceu junto com o efetivo. Mas o segredo é treinamento e acompanhamento. E aí tem uma dúvida para todos em relação a isso, porque a gente tem os dois lados aqui, né? O fornecedor e o cliente, tudo isso. Mas hoje, qual é o principal segredo para fazer um SLA de qualidade? Para montar isso para um cliente de qualidade? Porque assim, muitas das coisas são a necessidade do cliente que vai ter que ser colocado no contrato e tem que ser entregue, mas às vezes tem coisas que até como o fornecedor fala, cara, isso aqui que ele tá pedindo não dá para entregar assim do jeito que quer. Ou temos que ajustar algumas coisas no contrato para entregar do jeito que quer. Como que é isso nos dois lados, né? Tipo de necessidades do cliente às vezes e o fornecedor para montar o SLA de qualidade. Da parte da DIGA, eu posso falar que parte, a princípio, da análise de risco. Legal. A análise de risco ela é fundamental para que a gente consiga identificar quais são os riscos, onde eles estão e como eles devem ser tratados. Isso é uma construção. É uma construção. Eu acho que 4 mãos, né? o gestor da empresa tomadora e
o gestor da empresa prestadora, né, no caso aqui, nós falamos da Security, eles têm que trabalhar muito próximos, né? A visão de quem de fato opera, ela é muito importante na construção do modelo. Então eu diria que não tem uma bala de prata, né? Nós temos que construir. Uma receita pronta. Não né? tem uma receita pronta. Eu acho que isso aqui é um trabalho de alinhamento, as operações têm que estar muito próximas, né? E a gente entender que essa parceria, ela tem que existir, né? Então, eu preciso que o meu prestador, ele conheça com profundidade o meu negócio. O quanto mais ele conhecer do meu negócio, a chance da gente conseguir mais um modelo adequado, ela é... E mitigar muito risco, né? Também, muito problema que possa vir a acontecer, né? Do ponto de vista do provedor, a gente também, como eu falei, a gente se posiciona com relação a sistemas, né, progestos, obviamente capacitação das pessoas, gestão, né, e a gente lançou na ExpoSec, na última ExpoSec, o slogan que a Security é a empresa mais digital do segmento. Por que isso? Porque todas as áreas nossas já têm sistemas independentes ligados ao nosso ERP. Então nada mais é planilha, nada é manual, né? A operação é digital. Hoje a gente tem lá um smartphone com um aplicativo onde eu faço exatamente a gestão das atividades daquele colaborador, seja de facilities ou de segurança. Então a gente procura, com todos esses recursos, né, falhar o menos possível. Não que não haja falha, né? Não que não possa acontecer alguma falha, porque no final das contas, tem pessoas manuseando também, né, o equipamento, e também existe, e aí a gente consegue, mas é uma questão preditiva, a gente consegue antecipar, a gente consegue mapear onde está o desvio, a gente pode aplicar treinamentos. Hoje a gente tem a Universidade Security, né, com 300 cursos comportamentais e técnicos, e nós podemos incrementar mais treinamentos, né? Então a gente procura com base... Isso tudo a 4 mãos também com o cliente. A gente aprendeu muito com o mercado, né? A gente olhou muito para fora, entendeu a necessidade, viu qual que é a exigência, como que o cliente espera receber o serviço, né? E a gente fez todas as adaptações e todas as implementações ao longo desses 5 anos em sistemas, processos, sistema de gestão de qualidade. A gente tem uma área de sistema de gestão de qualidade que faz todo o acompanhamento disso. Então, a gente se preparou para esse momento, né? Mas, obviamente, que existem diversas situações de mercado, né? Inclusive o cliente... e aí, Christian, voltando um pouco para a tua pergunta, é assim, ó, tem cliente que aplica penalties, né? Multas para SLAs bastante pesados e rigorosos, né? Então, a gente também tem que analisar esse ponto, né? Porque, às vezes, numa falha de um posto, ele quer... fazer uma retenção em relação ao valor do contrato todo, e aí você, como as margens são muito justas no nosso segmento, isso arrebenta a rentabilidade, aí não é possível. A empresa de segurança é de segurança, não é de seguro, né? Então existem garantias até certo ponto, a partir daí é uma seguradora que faz, né? Eu preciso garantir que o procedimento seja cumprido, não haja imperícia, imprudência, negligência por parte dos nossos colaboradores. Não havendo, isso é uma questão para uma seguradora. Né? Sim, eu concordo. No meu ponto de vista, a penalidade ela deve ser aplicada apenas em casos extremos, quando você tem um colaborador lá na ponta, um profissional treinado, mas que decide não seguir o processo. Naquele momento, na cabeça dele, ele acha que ele deve fazer de uma outra forma. E aí ele acaba acarretando uma certa perda para a empresa. Então, em alguns casos, sim, mas eu acho que isso aí deve ser analisado com muita calma, muita cautela. Não é sair colocando penalidades que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. E Christian, como você vê a questão, essa questão da penalidade, né, dos SLAs, por exemplo? A gente tem visto muitas vezes que assim os clientes, e como um contrato não deixa de ser uma parceria,
ninguém quer, eu não quero prejudicar o cliente com o atendimento, não quero deixar de atender, e o cliente também não quer prejudicar o provedor, né? Fazendo retenções, cobrando pênaltis e tudo mais. Sim. E muitas vezes, como a gente falou aqui, o cliente, a gente conversa, né? Então o cliente vem com aquele não conformidade e a gente aplica treinamento, a gente substitui, colabora e a coisa segue do ponto de vista de, olha, estamos reagindo àquele problema. Como você vê essa questão do pênalti, da multa, da parceria? Bom, o que eu acho assim, esse trabalho de acompanhamento, fiscalização, como a gente quer chamar, ele é fundamental para que essa construção ela seja duradoura, né? Eu acredito muito na troca de conhecimento, informação, e não dá para a gente tomar decisão de gestão de um contrato se você não faz um acompanhamento adequado das atividades. Então, o tomador ele precisa de fato acompanhar. Porém, eu acho que não pode inviabilizar a atividade do provedor, né? Eu acho que esse é um cuidado que todo gestor tem. A gente não quer quebrar empresa nenhuma, né? Acho que o objetivo nosso é oferecer ambientes seguros e que eles sigam os procedimentos, padrões que foram estabelecidos pela companhia. Então, essa decisão ou essa definição dos pênaltis, ela tem que ser bem discutida, ela tem que ser moderada e, como o meu colega disse, tem que ser aplicada em casos extremos, em casos que, de fato, houve lá uma imperícia da empresa, né? Então, esse é um cuidado que todos nós temos que tomar para garantir que a prestação ela seja saudável, né? Acho que esse é o nosso grande objetivo. E uma pergunta, assim, também aberta aqui, qual a dificuldade ou como compartilhar uma cultura, né, de excelência na gestão de nível de serviço nas empresas? Compartilhar isso com diversas áreas, o entendimento, essa cultura, porque isso contribui também, obviamente, para uma aderência maior ou menor, ou um sucesso maior ou menor, tanto do provedor quanto da expectativa da entrega lá do serviço, né? No meu ponto de vista, o primeiro ponto é a transparência. É essencial que a gente tenha uma relação de transparência entre a empresa contratante, o provedor e todos os nossos clientes internos. Eu enxergo hoje, todos os dias, time de segurança ali atuando de forma muito enfática em todas as áreas da operação. Se a gente pegar, por exemplo, Marcelo, as recepções das empresas, elas são bombardeadas constantemente com e-mails de phishing, tentativas de engenharia social. Então, você precisa ter ali um alto nível de treinamento para esses profissionais, para que eles consigam fazer as entregas necessárias. E se em algum momento houve alguma falha, a gente precisa fazer uma análise, entender aonde essa falha ocorreu, se houve uma evolução desses processos de phishing, de engenharia social, e aí retreinar. Não pensar que a gente tem que ir lá e punir o fornecedor, porque a recepcionista acabou falhando em uma dessas análises, deixou passar um phishing. Então, no meu ponto de vista, é essencial a transparência. Eu estou muito alinhado com isso. Acho que a questão da visibilidade, saber quais são os processos, saber quais são os papéis de responsabilidade, ter indicadores de desempenho e dar visibilidade para a companhia, né? Eu acho que o problema ele não pode estar na gaveta, né? Ele tem que estar em cima da mesa quando a gente tem, e sempre quando a gente tem um problema, a transparência de quais são as ações que a gente vai trabalhar para que ele não volte a acontecer. Acho que foi bem explicado aqui. Eu estou super de acordo com o posicionamento. Sim, maravilha. E sim, também uma pergunta bastante pertinente além da cultura no cliente, né, tem uma questão da cultura na empresa provedora, né? Como é que você vê isso aí de quem está atendendo, de quem está gestionando, ter essa visão, né, ter claro isso e a questão da prioridade, da urgência, da necessidade de atender esses SLAs do ponto de vista, né, de qualidade, né? Não é simplesmente fazer uma entrega pontual, mas a manutenção desses SLAs. Do nosso lado também tem que ter transparência com a nossa equipe, né? Então, esse é o ponto fundamental. Então, como eu disse, acompanhar, se teve um desvio de rota, realmente traçar ações internas, ter prioridade para isso, não é algo, como a gente disse aqui, de estar guardado dentro da gaveta, entendeu? Dar
importância ao tema e dentro de casa também mostrar que para o cliente também a gente precisa ser transparente, né? Então, que é o que a gente realmente preza, né? Olha, a gente teve um problema pontual aqui, as nossas ações são essas, e acompanhar. Esse acompanhamento precisa do lado de dentro, do lado de casa, realmente a gente acompanhar, trazer essa cultura para dentro de casa que a gente tem dentro da security. A gente tem falado bastante sobre accountability aqui na empresa, né? E passa um pouco por isso, né? A questão do compromisso. A gente estende isso até os níveis de gestão, né? Que estão na ponta, né? Justamente para a gente poder ter esse senso de comprometimento, de cumprir exatamente o que foi determinado, né? Isso é um formato que a gente tem implementado, tem falado bastante com os membros do nosso conselho consultivo, né? Passado justamente para a diretoria, gerência, supervisão, inspetoria, né? Coordenação. Então isso também contribui bastante para que aquele SLA seja cumprido, né? Alguém mais alguma observação com relação ao tema de indicadores? Acho que é bacana também a gente passar um pouco pelo tema de quais indicadores são os mais relevantes na visão de vocês, na medição, né, de um SLA. O que a gente fala muito, a gente vê muito com relação a procedimento, a gente vê muito com relação a capacitação, a gente vê muitas questões relacionadas a uniformes, troca de uniformes e tudo mais. Na visão de vocês, pontualmente, quais indicadores realmente são relevantes? Porque a gente vê contratos às vezes com 10, 15 indicadores, quem mede 10, 15 às vezes não mede nada, né? Na visão de vocês, o que pontualmente realmente faz diferença para o negócio de segurança? Bom, assim, a gente tem, acho que, principais indicadores, né? Como você falou, não dá para a gente medir tantos indicadores se eles não conversarem de fato com o objetivo, né? Eu acho que o principal, ele é realmente o tempo de resposta, né? Qual a capacidade de resposta da empresa para uma determinada demanda que a gente tenha, e também a qualidade desse serviço, né? Como é que esse serviço está sendo prestado, né? E quando a gente fala de qualidade, nós estamos falando de vários aspectos que estão imbuídos, né? Estou falando desde a qualidade da apresentação, de como que esse colaborador está preparado para atender aquela demanda, o treinamento dele, a capacitação, conhecimento técnico. Então tudo isso é importante, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, com a visibilidade que nós temos, e a gente fala muito hoje da bendita da segurança humanizada, né? Como é que esse profissional Perfeito. que está representando lá a security e a via, no caso aqui o varejo, ele vai prestar um bom atendimento, sabendo que ele está inserido dentro de uma sociedade, que ele representa a sociedade e que ele deveria se comportar ou agir da mesma forma que ele, se ele tivesse na posição, né? Então acho que esse é um ponto importante para a gente evitar situações como nós vimos aí no Brasil, fora do Brasil também. Então esses são os principais pontos para que a gente tenha lá a prestação de serviço bem adequada, Maravilha. bem alinhada com os valores da companhia, né? Adequado também com a cultura. Isso completando, Cristian, um dos indicadores, na minha opinião, que é fundamental, é o turnover. Se você tem um turnover muito alto, tem alguma coisa errada na sua operação, tem alguma coisa errada no contrato. Vamos sentar, vamos analisar, vamos entender o que está fazendo esse Muito bom. profissional sair. Será que ele está abandonando esse posto de trabalho, migrando para um outro local que você tem ali um valor muito baixo de ticket? Um diferencial no benefício, né? Então, recentemente na DIR nós fizemos um trabalho intenso para entender como que poderíamos melhorar os benefícios dos vigilantes, de todos os colaboradores ali da segurança patrimonial. Eu estou muito curioso, assim, eu quero realmente assim começar a olhar a partir de hoje os indicadores, começar a entender quais seriam os impactos positivos que a gente vai ter, que eu creio que esses indicadores eles vão começar a trazer muito mais resultados positivos, com reduções de níveis de incidentes que a gente tem tido, e são incidentes que podem realmente comprometer os negócios da empresa. Maravilha. A gente vê muito diversos clientes, a gente tem tido bastante sucesso e tem sido feliz com os clientes porque a gente tem tratado SLAs de uma maneira muito na parceria, né? Tanto o turnover, por exemplo, analisando a região, às vezes uma região, Lucas do Rio Verde. Cara, o maior turnover não só do segmento de segurança, mas de todos os segmentos
ali, né? É muito difícil. As indústrias ali têm um turnover altíssimo. E por que o segurança não iria ter? Então, o cliente entende isso, senta com a gente tenta, como você falou, né, trazer alguns elementos diferenciados, né, para reter esse profissional. Sim. Porque também para a gente é custo treinar, desenvolver, passou X tempo, ele sai para... Ou por uma questão ou por uma safra, uma sazonalidade, por exemplo, ele sai e vai fazer alguma coisa que ele vai ter um diferencial, um salário maior. Isso pra gente também é muito ruim. É custo, e como as margens são realmente bem apertadas, pra gente é complicado. Muito bom, eu acho que o papo, Excelente. a conversa, né, Cristiano? O que Muito você achou legal. aí da... Muito show. Uma aula. Com essas feras aqui, a gente vai cada vez mais aprendendo e tentando melhorar a nossa performance. Agora, uma pergunta sobre a questão corporativa também. Na visão de vocês, dentro da corporação, a segurança ela tem ocupado um papel mais relevante, mais significativo, né? Isso tem essa cultura da segurança, né? A gente vê, às vezes, muitas áreas reclamando, né? Lá com o vigilante, com, né, o pessoal de facilities, né? O cara não quer cumprir um procedimento na entrada da companhia, ou tem um problema ali no controle de acesso. Como é que está, na visão de vocês, isso dentro do que vocês têm utilizado no dia a dia? Como é que está essa questão da cultura, do papel relevante da segurança na questão corporativa? Na John Deere, hoje a segurança está sendo integrada no planejamento estratégico da empresa. Então, imagine que você tem a decisão de construir uma unidade nova, uma ampliação de fábrica. Antes, a segurança patrimonial ela não era chamada. Muito pelo contrário, quando a gente tinha aqueles movimentos para redução de despesas, ajustes de orçamento, começava-se pela segurança. E aí, o que eu experienciei nesses últimos anos? Quando a gente teve a pandemia, a segurança patrimonial ela ficou intocada. Muito pelo contrário, a gente teve até um incremento de efetivo para garantir a segurança dos ativos e a segurança dos funcionários. Hoje, a segurança patrimonial ela está totalmente inserida na estratégia da empresa para que a gente consiga entregar tudo aquilo que a Receita Federal demanda da segurança. Está relacionado ao negócio da empresa. Está relacionado ao negócio. Não é mais aquele departamento que fica no... A salinha fora do prédio central. Não, realmente não. O EA é um tema bastante importante, pode ser um tema para nossa... Com certeza. Nosso o Gus que fala muito isso, né? Que nesse momento o departamento de segurança saiu de debaixo da escada exatamente. E foi para o lugar devido. Devido, exatamente. De relevância, que é o certo, né? Que é exatamente isso. Que é um risco para o negócio, né? Como você falou, é um risco. É um risco para o negócio, né? Quando a gente usa a tecnologia, né, Cristiano? Sim. Para fazer monitoramento de linha de produção, food defense, por exemplo, na indústria alimentícia, né, é super importante. Né? O que é o food defense? Exatamente você aplicar processos, tecnologia, monitorar a inteligência artificial, monitorar tudo isso para que não haja um problema mais grave e um risco para o negócio daquela indústria. Assim, a visão da segurança ela está muito associada à educação que foi construída ao longo do tempo na empresa, né? Eu vejo no varejo, lá na Via, por exemplo, a gente é convidado para discussões de negócio, né? De vendas. Você vê a importância quer dizer, nós vamos entrar num estado, a gente é convidado para definir quais são os locais, né? E quais são toda a arquitetura de segurança que aquela unidade precisa, né? Então... E está relacionado diretamente à prevenção de perdas. Está relacionado, porque pensando nesse ano, né? Um ano que nós estamos vivendo, um ano de eficiência, né? Acho que todo mundo está aí na realidade do Brasil, taxa de juros alta, né? Então a gente tem um trabalho muito grande de mostrar eficiência. Então, empresas como a Via, elas valorizam muito o papel da segurança, trazendo para discussões estratégicas do negócio, né? Isso dá uma visibilidade muito grande, dá uma relevância muito grande para a segurança, que ela deixa só de cuidar de patrimônio, né? Ela cuida de tudo, né? Ela discute estratégia, ela discute ações para viabilizar negócio. Então, eu falei recentemente de ações que nós estamos trabalhando para viabilizar lojas dentro de CD, né? Então, isso tudo é negócio. Estamos sendo convidados para definir
estratégia de como viabilizar. Então, é fundamental que o gestor de segurança ele tenha essa visão completa e sempre se apropriar dessa autoridade, responsabilidade que lhe foi dada para contribuir, trazer possibilidades. Acho que essa mudança de mindset ao longo do tempo, ela fez com que a gente tivesse cada vez mais espaço nas organizações. E tem estendido para outras áreas também incorporarem segurança, por exemplo, health and safety, né? Então, Sim. muitas vezes a gente vê também, tem deparado com muitas empresas que essa área está debaixo da segurança, né? Justamente pela questão do cuidado com o profissional, com o colaborador, né? É isso, Cristian? Exatamente isso. Maravilha. Bom, pessoal, conversa muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu discorrer aí, né, quase uma hora aí sobre o assunto SLA, a visão de vocês, acho que é super importante, a visão do provedor, né? Bastante interessante. Eu vou abrir aqui para os comentários finais. Fernando, fica à vontade aí, muito agradecido da sua presença, Obrigado, da sua ilustre presença aí. Muito obrigado por contribuir aqui com o nosso programa. Não, muito obrigado, eu agradeço pelo convite. SLA realmente é um tema muito rico, a gente poderia continuar conversando por mais uma hora, com certeza tem muita coisa ainda para ser compartilhada com quem está ali buscando mais conhecimento. Maravilha, obrigado. Cíntia. Agradecer novamente também por participar desse bate-papo muito rico. Acho que temos assuntos aí para decorrer aí durante o dia, assim, e realmente uma troca de conhecimento com cada um com a sua visão. Cristian, muito Marcelo, obrigado. obrigado pelo convite. Olha, quanta fera, aqui tem muita gente boa aqui. Eu acho que nós vamos ficar ainda um tempo aqui aproveitando todo esse conhecimento que foi compartilhado. Acho que esse tema é inesgotável. Tem aqui cabeças muito boas, né? E acho que o nosso grande objetivo é poder contribuir um pouquinho com a nossa experiência, trazendo ali alguns insights também. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fica à vontade, a casa está aberta aí para vocês aí, né? Cristian. Marcelão, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado pela honra de estar aqui com essas pessoas, essas feras aqui, né? E fica a provocação, né? A gente falou hoje sobre SLA, vamos fazer um falando sobre SLM. Exatamente. Eu acho que também tem muito tema aí pra gente continuar. Tem bastante coisa. Gente, muito obrigado. Essa foi mais uma edição do Security Forum. Obrigado a todos, espero que tenham gostado.